E aí, pessoal? E aí? Tudo bem com vocês? Como é que foi o fim de semana? Na graça, na paz? Então tá bom. Então vamos iniciar hoje, né? Nessa segunda-feira, dia 12 de abril. O evangelho se encontra em João, capítulo 3, versículos de 1 ao 8. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipes dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer estes milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho, ele é muito rico, ele é muito bonito, né? A gente vê aqui uma conversa entre Nicodemos e Jesus. O primeiro ponto importante, Nicodemos, gente, fazia parte, né, daquela turma de pessoas que perseguiam Jesus, né, daquela turma de homens que não entendia quem era Jesus. E só que Nicodemos, ao contrário dos colegas, né, vamos dizer, de profissão dele, ele meio que queria entender quem era Jesus, ele queria abrir o coração. Só que por medo, por vergonha, ele foi encontrar com Jesus à noite. Então é o primeiro grande detalhe desse evangelho. Nós não podemos ter medo de encontrar Jesus e nem vergonha. Muito pelo contrário. Nós temos que escancarar a nossa fé, né? O mundo precisa ver a nossa fé. As pessoas precisam ver a nossa fé em Jesus. E Nicodemos, ele foi à noite para que ninguém visse que ele estava interessado em conhecer Jesus. É o primeiro ponto. É a vergonha de Jesus, né, que ele teve. E aí ele pergunta: sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ele pergunta: ninguém pode fazer milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele viu Jesus realizar milagres, aí ele pensa: opa, esse homem não é qualquer um, não é qualquer pessoa, porque ninguém realiza tamanhos milagres se não for vindo de Deus. Né? Ele era um homem inteligente, um homem instruído, então ele entendeu isso. E ele foi querer saber, né, quem era de fato Jesus. E aí Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por que Jesus falou essa frase? Dá a impressão que não tem nada a ver com a pergunta que ele fez, né? Tipo assim, ele fala dos milagres e Jesus diz que ele tem que renascer do Espírito. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus, ele é Deus, ele conhece o coração humano, ele conhecia o coração de Nicodemos. Ele sabia que Nicodemos até tinha boas intenções, né? Não estava ali com má intenção, não estava ali com desejos ruins no coração, não estava ali com inveja, era diferente, ele estava meio que curioso, porém era um homem ainda muito dominado pelas coisas carnais, aparentemente, porque Jesus já deu aquela, né, cutucada, que é necessário nascer de novo, quer dizer, nascer no Espírito Santo. É necessário você mudar de vida, Nicodemos. Se você quer entender as coisas do reino de Deus, é como se Jesus dissesse isso, entre linhas, né? A gente entende que Jesus quis dizer isso. Nicodemos, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer compreender
por que é que eu vim ao mundo, né? O projeto de Deus para a humanidade, é necessário você nascer de novo e nascer do Espírito. Porque a carne, né, as coisas da carne, elas se opõem às do Espírito. Então até aqui, Nicodemos estava vivendo da carne, como muitos de nós. Né? A gente passa um tempão, às vezes, aí, correndo atrás de uma boa situação financeira, correndo atrás de poder, de riqueza, só que a gente se esquece de correr atrás do espiritual, das coisas do Espírito. Né? E aí é o que acontecia com Nicodemos. Assim como ele, gente, às vezes a gente também tem aquela curiosidade, né? Talvez você que parou nesse vídeo hoje tá só curioso para ver, vamos ver o que essa mulher vai falar. Só que às vezes essa curiosidade pode nos levar a um conhecimento, pode nos levar a uma vida espiritual muito melhor, algo que vai fazer com que salve, com que purifique, com que converta o nosso coração. Né? Jesus muitas vezes ele nos pega pela nossa curiosidade. A gente procura, né, para saber, para descobrir, porque o ser humano ele tem esse desejo de conhecimento, né, de descobrir as coisas. E aí Jesus usa dessa nossa curiosidade para transformar o nosso coração com palavras de sabedoria. E aí continua, Nicodemos perguntou-lhes: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Desentendeu, né? Quer dizer, um homem tão inteligente, tão instruído, fez essa pergunta, né, aparentemente idiota para Jesus. Por quê? Ele nunca tinha experimentado um renascer do Espírito. Por isso ele foi pelo sentido literário. Ah, então eu tenho que nascer de novo, né? Entrar no seio da minha mãe de novo, mesmo sendo velho. Quer dizer, ele foi no que ele conhecia. Ele não conhecia o sentido espiritual que Jesus estava dizendo, né? Que era uma vida nova, uma vida renovada no Espírito. Né? Renovação, conversão, são palavras todas que significam a mesma coisa. É o deixar de ser velho, é o deixar a vida velha, é o deixar o homem velho para vivenciar um novo homem, para vivenciar uma nova vida. E é isso que Jesus tentou explicar para Nicodemos e para todos nós, consequentemente, né? Porque hoje esse Nicodemos pode ser eu e pode ser você. Então vamos lá. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é Espírito. Então, gente, isso é muito sério, né? Já finalizando a nossa meditação, por que nós temos que nascer do Espírito? Como Jesus mesmo disse. Porque senão a gente não vai salvar a nossa alma. Não vai. Se a gente vive em função dos prazeres da carne, se a gente vive em função deste mundo, o meu reino não é deste mundo, Jesus disse, né? Em outro lugar. Então, assim, se a gente vive em função só dessa terra aqui, a gente corre um risco muito grande de perder a vida, de perder a alma, a vida que eu falo, a alma. Então, assim, que hoje você possa fazer mesmo um exame da sua consciência, né? O que você tem buscado para a sua vida? Você tem se preocupado, porque, gente, esse mundo nos oferece muita coisa e pode deslumbrar a gente de uma forma, essas coisas materiais, né? Tudo isso pode deslumbrar a gente de uma forma que a gente se segue para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Então, assim, ainda mais agora, que a gente não está tendo nem oportunidade de participar da missa, de direito, né, de comungar. Então é muito necessário que a gente faça essa experiência de se renovar no Espírito Santo, né, de nascer de novo dentro da nossa própria casa. É o lugar que a gente tem, é a oportunidade que a gente tem. E como que a gente vai fazer isso? Deixando aquelas velhas manias que a gente tem, aquelas coisas que a gente vive, né, buscando em funções do prazer, do ter, aquela fofoquinha que eu gosto de fazer, né? Aquele pecado de luxúria que eu gosto de cometer. Enfim, gente, são coisas que cada uma sabe de si, cada pessoa sabe de si.
Eu sei os meus pontos fracos. Eu sei aquilo que é carnal que ainda me domina. Mas o que é para mim, né? Talvez não é o seu. Então, assim, que cada um de nós possamos mesmo entender isso, que é necessário nascer de novo, né? E cada um com o seu vício, com o seu pecado, que possa saber renunciar a cada dia. Deixar um pouquinho de lado as coisas deste mundo para focar nas coisas do outro mundo, nas coisas da vida eterna, nas coisas da alma. Amém? Então fiquem com Deus, que a sua segunda-feira seja abençoada. Tchau, tchau. Até amanhã.